Estas imagens são de 2023, na província de Nampula. Estivemos lá e ouvimos várias histórias. Uma delas é de Eusébio, que teve a filha de 14 anos de idade, assediada, violada e até engravidada por um professor. O professor foi simplesmente tirado de uma escola para outra, depois de Eusébio ter denunciado. E é por isso que nesta edição vamos conversar sobre denúncias e responsabilização de casos de assédio sexual. E para enriquecermos esta conversa, contamos com a presença da professora Sheila Wanda de Boane. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Também da linha Fala Criança, na pessoa de Lucas Zinga. Lucas, por favor. Obrigado. E quando se fala de denúncias, infelizmente no nosso país os números são baixíssimos. Por quê? Porque as pessoas não creem na responsabilização, porque normalmente o professor é trocado de uma escola para outra ou simplesmente o caso fica pelo caminho. O que é que acontece? Lucas, eu vou começar consigo, como é habitual. Eu sou defensor de direitos de igualdade, sou defensor da igualdade de género e é por isso que aqui no programa, uma vez começam as mulheres, outras vezes começam os homens. E desta vez não vou fazer diferente. Desta vez vamos começar com o Lucas. Lucas, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco e a fazer esta pequena conversa. E para começar, Lucas, sei que trabalha com a linha Fala Criança, que é uma entidade extremamente importante quando se trata de proteção dos direitos da criança. E eu queria começar consigo. Afinal de contas, o que é que se passa quando se fala de denúncia e responsabilização? O que é que vocês veem que, por exemplo, está a falhar? Comecemos pela denúncia. Então, nós estamos numa sociedade onde as pessoas têm medo de denunciar. Têm medo de denunciar por muitos fatores. Primeiro, é represália, são outros fatores também que estão anexados a isso. Então, por causa desse medo, as pessoas preferem ocultar esse sofrimento de que são vítimas. Então, porque tem medo de responsabilização ou tem medo também de sair na manchete, posso assim dizer, entre aspas, né? Na capa do jornal. Da escola. Na escola, assim, essa menina que criou tumulto aqui, o professor está sendo responsabilizado, ou a família dela, da própria menina que vai ter esse conhecimento. Então, por conta de todos esses fatores, a menina ou o menino prefere se calar diante de tudo isso. Deste mal. Sim, sim. E podemos dizer então que a nossa cultura, ou como disse antes, o fato de nós estarmos carregados de normas sociais nocivas faz com que não exista esta ponte para esta facilidade tanto dentro e fora de casa. Isto contribui para esses números baixos de denúncias? Sim, quero acreditar. Tem muito a ver com fatores culturais, fatores sociais também. Tem muito a ver com tudo isso. Primeiro, porque, como eu dizia, é na família que é o primeiro meio de socialização. Então, por ser na família, se a família não estar coesa, tiver uma cultura muito forte de resolver tudo dentro da família, é claro que também a menina ou o menino não vai conseguir... Vai ter dificuldades para se expor lá fora. Sheila, sabemos que trabalha com escolas, sabemos que está inserido numa escola. E gostamos também de ouvir de si, por que que normalmente nós assistimos e vemos alguma dificuldade para denunciar? O que é que estará a acontecer para que muitas pessoas, como o exemplo que nós demos logo no início de Eusébio, não possam fazer esta denúncia? Assim como os alunos, obviamente. Indo naquilo que é a denúncia, as crianças, elas temem a denunciar, como o colega que esteve a dizer, tudo parte de casa. A conversa tem que partir de casa, de tal forma que a criança não possa ter medo de falar com uma outra pessoa. As crianças, não só as crianças, como também os próprios encarregados de educação, têm medo de denunciar. Primeiro porque, se calhar, podem achar que ao denunciar, a criança vai reprovar, a criança vai sofrer chantagens pela parte do próprio professor, exatamente. Então, as crianças, elas têm medo. Os encarregados também, mesmo que tomem conhecimento, vamos dar o caso de algum encarregado ocupar uma posição X no serviço. Como é que minha filha será vista se eu for a denunciar? Então, esse medo, represália, retaliação, por aí em diante. Mas não há também algum tipo de protecionismo institucional? Porque nós notamos que às vezes, quando há denúncias, como é o caso do Eusébio, que eu particularmente citei,
muitas escolas, por vezes, colocam, por exemplo, o professor e a aluna que está a denunciar na mesma sala para confrontar as provas. E parece que isso se repete em várias escolas. Não sei se acontece muito ou pouco, mas o fato é que acontece e já tivemos histórias assim. Agora, não será este também um motivo das alunas não denunciarem, dos pais não denunciarem? O que acontece? Geralmente, quando há uma denúncia do assédio sexual, geralmente faz-se isso. Chamamos a aluna e o professor, e a aluna deve dizer sem medo, na presença do professor. Mas não é pesado chamar uma aluna para estar Colocar em o frente a um assediador e a professor que é vítima assediador? Pode até ser arriscado, mas de certa forma nós temos que... Ela tem que dizer para que nós possamos ter a informação exata. Mas com as provas no telefone, as chamadas, as fotos... Há casos em que não há provas. O professor não ligou e muito menos mandou fotos. Ou mensagens. Não mandou mensagens. Provas mas... de alunas que estão ali a ver também. Exatamente. Outros colegas. Exatamente. Nesse caso, a aluna ela tem que dizer, porque o professor não vai falar só na presença daquela aluna. Estará lá o diretor da escola, a criança vai se sentir mais à vontade em falar. Será? Vou puxar um bocadinho para o Lucas, porque da última vez que estivemos com a linha Fala Criança, disse-nos, né, que havia alguns constrangimentos na produção de provas, que é isso que estamos aqui a falar com a professora Sheila. Lucas, que constrangimentos são esses? E o que é que deve acontecer depois desta denúncia? Ok, muito bem. Sim, há de fato constrangimentos muitas das vezes porque as vítimas não sabem como criar essas provas. Por exemplo, quando se for uma chamada, nós sabemos que por vezes nem sempre o assédio sexual acontece dentro da escola. Por vezes o professor, já que tem o número de todos os estudantes, ele procura tirar o número daquela pessoa que é a vítima e contacta a pessoa para um encontro, pode ser um encontro fora. Então, uma das coisas que eu diria de que a vítima tem que fazer, né, para evitar constrangimento de não haver prova, por vezes é por meio de chamada, e ela não tem como criar essas provas. Então, o que pode fazer? E, por exemplo, dizer de que se o professor está a ligar e não tem como, a vítima pode dizer de que não, agora estou ocupado, peço para mandar alguma mensagem, alguma coisa. Então, essas mensagens que podem servir como essa prova para mostrar, né? Sim, é por aí. Bem, a nossa conversa, Cornélio, nesta primeira parte está mesmo muito interessante, mas nós precisamos ouvir a opinião das pessoas. Exatamente. Vamos a seguir ouvir o que é que as pessoas pensam sobre esta questão que estamos a trazer aqui. Vamos conversar com estes pontos que já foram trazidos pelos dois, mas antes vamos a estas opiniões. Telba, na sua opinião, denunciar um professor assediador ajuda a resolver o problema do assédio? Sim, ajuda. Acredito que sim, pode ajudar. Sim, eu acho que pode ajudar a resolver o problema de assédio. Uma vez que o caso não seja denunciado, pode continuar sem parar e ele pode criar mais vítimas. À medida em que o problema vai ser exposto na direção da escola ou na própria escola, o professor vai ser exposto e o problema também será lá exposto. Então, iremos saber como é que é o professor, qual é o caráter do professor a partir da denúncia, né? Não devemos ter medo de denunciar, porque irá ajudar a expor o professor naquilo que ele é. O professor responsável pelo assédio, né? Aí vai responsabilizar-se pelo crime ou pelo ato que ele cometeu. Depois de ouvirmos estas intervenções, depois de ouvirmos estas pessoas já darem suas opiniões sobre se denunciar resolve ou não, é importante primeiro dizer que resolve sim. É muito importante denunciar. Aliás, é o primeiro passo para a resolução do problema do assédio, principalmente nas escolas e também em outras instituições. Sheila, muitas pessoas têm medo de denunciar, já falamos aqui na primeira parte, que deve-se a vários fatores, já explicaram quais são os fatores. Mas e agora? O que as escolas
tem por dizer sobre os seus mecanismos de resolução dessas questões de assédio? O que as escolas fazem e como é que tratam estes casos depois de recebê-los, depois de receberem as denúncias? A dizer que existem sim mecanismos de denúncia. Primeiro, nós temos o manual multissetorial, né? Que é o manual de denúncia. E o colega aqui, não me deixe mentir, temos a linha de apoio à criança, que é a linha Fala Criança, assim, que é 116, não é? Que as crianças podem usar essa linha para ligar. É gratuito, não se paga nada, podem ligar para denunciar esse tipo de casos. Não só temos a linha Fala Criança, como também nas escolas temos caixa de reclamações e sugestões. Essas caixas são abertas mensalmente ou trimestralmente. Talvez Cornélio poderão perguntar, mas não estaria a levar muito tempo. Pois. Ok, não estaria a levar muito tempo, mas é assim como funciona. Não, eu estaria a mentir ao dizer que todos os dias abrimos as caixas. Seria uma pura mentira. Mas essas caixas são abertas mensalmente ou trimestralmente. E essas caixas são abertas na presença do conselho da escola, onde participa a diretora ou o diretor da escola e alguns alunos, também estamos a falar de chefes de turmas, os pais encarregados de educação. Em cada turma nós temos pai e mãe turma. Então, são esses que fazem parte do conselho da escola. E, por sua vez, eles é que vão levar a informação para os outros pais. Ok? Então, abre-se-lhe, depois disso faz-se o encaminhamento. Caso se comprove que realmente houve assédio, nós ligamos para o distrito, não é? Para o Serviço Distrital de Educação, nesse caso. Certo. Ligamos para o Serviço Distrital de Educação, informamos. E este distrito, por sua vez, lá também no distrito, tem alguém que tem o ponto focal do distrito. Que recebe esses casos. Exatamente, que recebe os casos. E esta pessoa vai entrar em contato com as autoridades. Estou a falar do IPAS, que está lá para ajudar. Para além do IPAS, temos a Procuradoria, para poder fazer o seguimento desses casos. Lucas, vocês quando recebem um caso de uma denúncia, como é que vocês fazem? Como é que vocês tratam esses casos? E mais, sentem que têm este apoio das escolas? Como é que funciona? Ok, bem, sim, nós recebemos muitos casos, no geral, antes de falar concretamente do assédio sexual, recebemos muitos casos e também trabalhamos em estreita colaboração com os nossos gestores de casos. Então, esse encaminhamento, nós também temos que procurar saber como conselheiros, como é que procuramos saber, ter a satisfação com os nossos gestores, como é que saem do caso. Então, os gestores vão nos dar informação, dependendo da informação que eles tiveram com todas essas parcerias, né, com todas essas instituições especializadas. Então, muitas das vezes tem sido eficaz. Vamos fazer um intervalo curto, voltamos para termos mais informações. Mas, essencialmente, tivemos aqui vários pontos abordados nessa primeira parte, desde quais eram as causas que poderiam estar ligadas à fraca denúncia, desde o medo de retaliação, as dificuldades que existem nas famílias, as dificuldades que podem estar inerentes à própria forma como os casos são tratados, e etc, etc. Mas existem também algumas coisas que podem ser feitas, como o Lucas e a Sheila já mencionaram. Desde logo, denunciar na caixa de reclamação, falar com o ponto focal, ligar para a linha 116, que é a linha Fala Criança, e outros métodos de denúncia que existem no mecanismo multissetorial de denúncia e combate à violência contra as crianças, que fala também dos líderes comunitários e companhia. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos dentro em breve. Até já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. De volta ao nosso espaço de conversa, a segunda parte do Asas. Sheila, na primeira parte da nossa conversa estava mesmo interessante. E eu vou começar por si. Quando falamos de responsabilização nas escolas, normalmente vemos que um professor ele é transferido de uma escola para outra. Sheila, por que isso acontece? É comum nós verificarmos esse tipo de casos. Na maior parte das escolas isso acontece. Muitas das vezes, o que é que acontece? Este professor,
ele passa por vários processos. Vocês podem até não saber. Primeiro, se ele comete um assédio, ele vai incorrer a um processo disciplinar. Se volta a cometer o segundo, o terceiro, já passa a um processo crime. Esse professor será responsabilizado, ok? Este professor, por vergonha, eu quero acreditar que seja vergonha na cara, ele sozinho, por si só, é quem pede a transferência. Mas isso impede dele ser responsabilizado ou do processo continuar? Não impede, isso não impede, mas por ele estar no mesmo ambiente que cometeu aquela vergonha toda, ele por si só acaba pedindo transferência. Como é que nós podemos garantir que quando o professor pede essa transferência de uma escola para outra, ele continua com o processo e continua até ser, vamos lá, responsabilizado? O que é que se pode fazer para garantir isso? Porque nós notamos em várias situações que muitas vezes, quando o professor é transferido, parece que o processo morre sem ter um dono, desfecho sem ter claro. um desfecho. É assim, eu quero acreditar que quando o professor é transferido, este professor, não, a partir do momento que ele é transferido, não porque não será responsabilizado, não. Eu já disse aqui anteriormente que é vergonha na cara, mas o processo ocorre, ok? Mesmo na escola onde ele vai, afinal, o que é que nós queremos? Nós queremos uma nova postura, nós queremos um novo professor, um professor que não vai continuar com as práticas que ele já vinha fazendo. Na verdade, as pessoas querem expulsão, vamos Sim. ser honestos. As pessoas não querem... Há casos em que culmina a expulsão. Vimos há umas semanas uma reportagem de um professor que foi até expulso porque assediou, violou aquela menina de 16 anos, acredito que acompanharam o Cornélio. Acabou sendo expulso. Mas aquele professor, eu acredito que depois de tanta sensibilização, ele vai pedir a transferência, vai ganhar a cabeça no lugar e não vai querer manchar a sua imagem num outro lugar. Pela experiência que a linha Fala Criança tem, pelo número, pela avalanche de casos que recebe, será que os casos em que a linha Fala Criança esteve envolvida e que certamente houve essa sensibilização, houve algum tipo de mudança? E qual é a taxa, vamos lá, de sucesso quando as crianças, os adultos ligam para a linha Fala Criança? Estamos a falar sobre o assédio sexual nas escolas. Qual é a taxa de sucesso que se pode dar, vamos lá, de 0 a 100? O que é que se pode dizer que, ok, dos 90 casos que recebemos, dos 100 casos que recebemos, 90, 85, 50, qual é a taxa de sucesso de resolução de casos de assédio sexual? Posso dizer que fazer uma hipótese, os 60%, que ainda precisa, os 50%, 60%, nesse intervalo, que ainda precisa ainda muito mais de engajamento de todos para fazer com que o número suba ainda mais de casos de sucesso no nosso país. E apesar de todos esses esforços, Lucas, ainda ouvimos de casos de assédio, violação sexual nas escolas. O que é que não estamos a fazer? Ou o que é que não se está a fazer, né? Como sociedade, como escola, pais encarregados de educação, todos nós. Primeiro, é a família que volta a bater na tecla, é a família que tem que estar muito coesa, tem que saber primeiro o que é isso de assédio. Por vezes nós podemos trazer uma linguagem muito técnica na sociedade, o que é assédio, mas no final do dia nem nossos avós, nossas mães não entendem o que é isso de assédio. Então, se nós traduzirmos em 500 o que é isso, então acho que vai ser muito bom. E também temos que trazer um sentido de autovalorização das pessoas. Muitas das vezes há uma baixa autoestima nessas pessoas que acabam, nessas pessoas não, diria, nas crianças, né? Porque está sendo dita de que se você não ceder, então vai chumbar, vai fazer isso, então aquilo aí. Então, se a pessoa não se autovaloriza, não tem essa identidade de si mesma, de reconhecer de que mesmo tenho valores fortes, tenho valores que eu não posso negociar, então a pessoa não vai ceder de modo nenhum. Então tem que ser em todos esses estratos da sociedade, como a família, as escolas, mesmo também os mecanismos de denúncia, ou seja, essas instituições especializadas também tem que haver um cometimento muito profundo para conseguir ir mais além do que aquilo que possa se dizer é esperado, né? Se uma vítima vem queixar, temos que aprender a olhar não somente nas palavras, mais do que nas palavras, poder ver o sofrimento que está por detrás daquelas palavras. Família é algo extremamente importante. E também as denúncias que são feitas não moram assim na rua. Há um processo que se segue, que mesmo o professor sendo transferido, o processo segue. Vamos agora acompanhar uma pequena reportagem que vai também nos contextualizar e depois voltamos para
a última parte da nossa conversa, que está extremamente interessante. Vamos ver isso. O vento sopra, levando o cantarolar dos passarinhos. Entre as ruas estreitas, casas de matope cobertas de palha, crianças deslumbram-se com cada página do livro, mesmo sem entender. Quem também não entende o que terá acontecido em algumas páginas de sua vida é Ana Tércia, de 16 anos, natural de Itoculo, em Nampula. Ana Tércia, quantos anos tinhas quando ficaste grávida de Cássio? 15. 15 anos. Estava a fazer que classe? Sexta. Menina de poucas palavras, reservada, talvez por causa das câmeras ou pela nossa presença, não respondia mais do que sim e não. Durante a gravidez de Cássio, tiveste algum problema de saúde? Não. Entendendo a situação da menina, a equipa conversou com o pai. Foi Eusébio que narrou como a história terá acontecido. Eu sempre tenho trabalhado na Nampula. E depois, quando vinhamos aqui em casa, encontramos a nossa filha com uma diferença. Eu disse à família que investigasse a filha, o que é que se passa. Então, dali, investigamos, não conseguimos nos dizer nada. Voltamos para Nampula. Ao ouvirmos, já estávamos a ouvir propaganda. Quando a coisa acontece no bairro, logo a sua filha assim, epa, como assim? Viemos investigar de novo. Disse que tem um senhor que já me encana. Um senhor, qual é ele? Fulano, um professor. Um professor, quem? Um professor de inglês da escola secundária. Quem deveria ensinar o A mais B mais C pontapeou a educação para satisfazer seus desejos, o que entristeceu Eusébio e sua família. Eu sempre andava muito triste, eu não tinha aquela vontade. Até eu consegui apanhar quando a minha filha deu parto, durante uma semana, sem ela deitar de novo, mas nos princípios era tristeza. Mas a tristeza não o impediu de procurar por justiça. Sempre, quando eu descobri, logo saí-me para cá do senhor líder, que a minha filha, eu não estou vendo bem. Está a me dizer isto, que está engravidado com um professor. Epa, líder acordou. Eu não fiquei sossegado. Quis chamar o homem naquele dia. Chamei o homem aqui, chega lá em minha casa, papá, peço conversar. Ele vinha lá para 21 horas, pediu licença, eu saí fora. Passa aqui na sala. Senhor, o que sabe em retorno do quintal? Ele não me escondeu. Se eu engravidei a sua filha. Eu disse, ok. Você que engravidou? Sim. Minha filha, sim. Logo eu desperto a minha mulher, fecho a minha porta, ele estando lá, corri mais no líder. Então o líder disse, não dá ele bater do homem, nem o que, só vai investigar do homem. Foi o que fez. Depois da investigação, o pai e o líder foram até a escola. De repente saímos para a escola secundária, encontramos lá o diretor da escola, metemos queixa que precisamos de um professor fulano, engravidou a minha filha com 14 anos e meus pais, eu quero a minha filha que estude, faz favor. Ok, dali lançaram o documento, eu vi que estavam a atrasar logo na procuradoria no Munapo. No Munapo foi na polícia, de repente passaram o documento, chamaram do homem. Então, o homem já era fugitivo, já não queria nada.
O líder confirmou os fatos e relatou que, depois de falar com a escola, o caso seguiu seus caminhos. A lei, especificamente o Código Penal, prevê os crimes de violação, artigo 201, atentado ao pudor, artigo 204, e assédio, 205, punidos e com agravação das penas se a vítima for menor de idade. O atentado ao pudor acontece quando a prática de relações sexuais com um indivíduo menor de 16 anos de idade, não virgem, ou prática de outro ato que atente ao pudor da pessoa. Este ato criminal é punido com a pena de prisão de 3 dias a 2 anos. A violação de menores de 12 anos é punida com a prisão de 2 a 8 anos. E a relação sexual com menores de 12 anos, independentemente do seu consentimento, é punida com a pena maior de 8 a 12 anos. Mas nada disso aconteceu. E segundo investigações da equipa do ASAS, o professor não foi afastado do aparelho do Estado. Foi apenas realocado, mantendo o emprego e deixando para trás as vítimas e filhos como Cássimo. Depois de acompanharmos esta reportagem que traz vários elementos, alguns dos quais já foram debatidos aqui nesta conversa, é importante destacar os caminhos. Onde é que nós queremos chegar? Como é que nós podemos lá chegar? Obviamente, nós queremos escolas sem assédio, escolas sem violência e professores mais responsáveis. Vou começar consigo, Sheila. Quais são os caminhos que as escolas, neste momento, devem começar a pegar para evitar que esses casos aconteçam e, sobretudo, para conseguir dar o certo caminho ou encaminhamento, se assim preferir, a estes casos de assédio? O que as escolas devem passar a fazer? O que podem fazer? Bom, me parece difícil, mas não é difícil. O ser humano é dotado de conhecimentos e quero acreditar que o diálogo, a partir do diálogo, nas escolas o que tem que acontecer mais é a sensibilização. Os professores devem ser sensibilizados a não praticar esse tipo de crime. Porque um professor que sai de casa para ir assediar uma aluna, sinceramente, esta pessoa não está no seu juízo perfeito. Então, a escola deve sensibilizar mais. Não que nós não sensibilizamos, mas deve haver essa prática de conversar sempre com os professores, uma vez por semana, falarmos do mesmo assunto, até que os professores, de certa forma, fiquem saturados, que ao ouvir uma chamada ou uma informação, já sabemos que a informação é esta. E o professor, a partir daí, eu acredito que vai ganhar a consciência, sensibilização. Certo. Lucas já adiantava algumas coisas, que é o diálogo em casa, Cornélio. A família é o primeiro lugar onde esta criança passa, a primeira instituição onde esta criança é instruída para depois ir para fora. E o Lucas deixou aqui muito bem ficar que é necessário que comecemos a falar sem tabu da questão do assédio em casa e permitir também um lugar seguro em que a criança possa se expressar para, se calhar, identificar casos de assédio e até ter a coragem necessária para denunciar. Lucas, vimos uma das perguntas que fizemos sobre se denunciar o assediador, assim, que ajuda a resolver o problema de assédio. Ajuda? De que forma? De fato, ajuda muito. Ajuda porque quando a vítima denuncia o agressor, o assediador, então também essas outras partes que trabalham em prol dessas crianças, é como se também tivesse sido ativada alguma coisa já para responder a essa mesma criança. Então, se ela não assediar, de modo nenhum vai ter alguma solução. Então, se denuncia, então nós também estamos aí a ativar também tantas outras pontes para poder resolver esse assunto, como é a polícia. Também deixamos a polícia em alerta, deixamos tantos outros tribunais em alertas, então dessa forma. Por isso é muito recomendável mesmo que todas elas, todas as vítimas tenham essa vontade, tenham essa iniciativa de poder denunciar. Bem, muito obrigado. Nós tivemos aqui vários aspectos que são extremamente relevantes, desde logo os caminhos que podem
usar para denunciar, o ponto focal, a escola, as caixas de reclamações. Quem quiser pode denunciar nos líderes. E também soubemos que a taxa de resolução dos casos, quando se denuncia, é de mais de 50%, o que é extremamente satisfatório, Vina. Então, Bastante, Cornélio. é importante denunciar. Vamos denunciar porque a responsabilização só pode acontecer se os casos chegarem às instituições que devem tratar esses casos. Ou seja, se nós denunciarmos. É verdade, Cornélio. E lembrar que o assédio sexual é um crime. E denunciar garante a criação de um ambiente seguro e de uma geração saudável. Muito obrigado pela sua companhia. Até para a semana. Temos asas para voar, temos asas para